Boa noite para quem está entrando, obrigada pela presença de vocês. Esperar só mais um pouquinho para ver quem vai começar a entrar, para a gente começar a falar sobre como melhorar ou evitar ou você controlar uma crise de fibromialgia, que não é nada fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Sentir dores nunca é fácil em momento nenhum, e para um fibromialgico a gente sabe que o negócio é um pouquinho mais difícil. Vou aproveitar para poder falar para vocês das nossas redes sociais, né, que além do Instagram a gente também tem o YouTube, que a gente vai inaugurar esse canal colocando já alguns vídeos a partir da próxima semana, e tem também a nossa página no Facebook, que também trazem as mesmas informações e algumas outras coisas, né, que são peculiares do Facebook também, que seria legal se vocês conseguissem curtir lá a nossa página, coloca sugestões, o que vocês gostariam de falar. É sempre bom poder saber o que a necessidade do outro, mesmo porque num caso de fibromialgia nunca é igual para todo mundo, né? A dor é muito particular, o quadro de um fibromialgico é muito particular para cada um, é diferente, né? Então uns sentem um pouco mais de dor, outros sentem um pouco mais de fadiga, outros sentem um pouco mais de rigidez de manhã, calafrios, as extremidades como mãos, pés são mais frios, erupções de pele que muita gente achava que estava com dermatite, e não é, pode ser também algo desencadeado pela fibromialgia. Lembrando também que a medicação ela não é descartada na maioria dos casos, você precisa estar sempre tendo um médico para te acompanhar. Independente do qual você se identifique mais, pode ser um médico psiquiatra, tem muita gente que se identifica muito mais com o tratamento de um psiquiatra, outros de um reumatologista, ortopedista, clínico geral, tudo vai depender de qual médico que você vai se identificar melhor, tá? Eu tô vendo aqui que eu tô recebendo uma solicitação do pessoal para fazer uma participação ao vivo. Eu posso permitir isso no final, depois, quando as pessoas tiverem mais alguma pergunta para fazer, tá? Lembrando também que quem conseguir ficar com a gente até o final, eu vou fazer um sorteio de um presente que vai ser super top aí para poder ajudar vocês a controlar ou evitar essa crise de fibromialgia. Eu tô vendo aqui a Rabelo Rosângela tá falando que sente muitas dores, eu acredito em você. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu também sou fibromialgica, assim como vocês, né? E eu entendo perfeitamente tudo que vocês falarem, da sensação das dores, de todo tipo de sintoma que você sentiu, o cansaço que é realmente exacerbado mesmo, ele é um cansaço sobrenatural, né? Se vocês quiserem ir mandando algumas coisas para eu ir perguntando durante o tempo que eu vou estar falando aqui sobre as crises de fibromialgia, vocês podem falar, mas eu preferia que vocês me mandassem essas questões no final. E quem quiser participar ao vivo, eu posso deixar depois no final você fazer a participação ao vivo, ok? Então, gente, vamos lá? Vamos começar? Então, crise fibromialgica é um negócio do cão, né? Só quem tem sabe, e quem participa da vida de um fibromialgico sabe o que é isso. Então, quando a gente ouve falar já de fibromialgico, de crise de fibromialgia, o que a gente vem primeiro na cabeça, primeiro de tudo, pelo menos na minha, a dor, né? A dor é o que vem assim para arrasar com tudo, né? E segundo, para mim também um sintoma que é muito forte para mim é a fadiga. A fadiga generalizada, ela é muito forte, principalmente porque hoje eu sou personal trainer, então eu trabalho dando aulas, eu passo muito tempo em pé. Então, assim como tem muitas pessoas que são cabeleireiras, são massagistas, são vendedores e trabalham muito tempo em pé, né? Oi, Marina, tudo bem? Bom estar com você aqui de novo, viu? A Marina é uma pessoa que ela
segue o meu perfil, a gente está sempre conversando, ela está sempre me tirando dúvidas, né? E a gente está sempre conversando. E quem precisar também, deixa esse gancho aí, essa abertura para quem precisar, que pode entrar em contato, tá? Então, voltando, alguns sintomas da fibromialgia são muito mais predominantes, né? Que são as dores, a fadiga e a rigidez muscular, que é o que eu mais tenho observado nos depoimentos que eu vejo em muitos grupos do Instagram, do Facebook. Eu participo de vários grupos, né? Eu gosto de ver o que as pessoas estão falando. A gente aprende muito com esses grupos também, né? Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês que o ser humano ele é composto por 3 elementos: mente, corpo e espírito. E quando eu falo de espírito, eu não tô falando nada em relação à religião, não, viu, gente? É em relação à energia, né? Isso é a mais pura verdade. A gente é corpo, mente e espírito. Então, quando um desses fatores ele é realmente abalado, isso reflete nos outros 2. Então, por exemplo, a nossa mente ela é um quartel-general. Ela comanda tudo. Tudo na nossa vida sai daqui, do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso psíquico, né? Então, a consciência que a gente tem de todas as percepções, de tudo que nos rodeia, do que a gente aprende, essas percepções, ela faz parte da nossa essência espiritual, da nossa evolução como ser humano. E quando um dos 2 ou os 2 são abalados, tanto sua mente, o seu psíquico, quanto sua energia, que é o seu lado espiritual, isso reflete diretamente no seu físico, né? Aí você vai falar para mim assim: ah, mas eu não concordo com isso. Também respeito a sua opinião. Por que eu tô afirmando isso? Por quê? Porque eu tenho estudado muito, eu tenho procurado saber muito, embasamentos científicos, depoimentos de pessoas, então eu tenho recolhido tudo isso para poder vir aqui falar para vocês, porque eu não viria do nada só falar da minha experiência, porque eu sou uma única dentro de tantas outras pessoas que no mundo têm fibromialgia, certo? Então, o que acontece? Numa linguagem metafísica, não sei se vocês conhecem, eu já ouviu falar do livro Metafísica da Saúde, que é do Gasparetto, é um livro muito conhecido. Lá eles abordam a causa de cada tipo de doença, que cada tipo de doença tem uma causa metafísica, que quer dizer algum desequilíbrio que houve, que foi causado na sua parte psíquica ou na sua energia, que é a sua parte espiritual. E isso causou um desequilíbrio físico para você, que gerou alguma coisa. No caso da fibromialgia, na linguagem metafísica, isso quer dizer que o fibromialgico normalmente é uma pessoa que ela se dedica em demasiado para os outros e esquece um pouco de si próprio. Um pouco não, né, gente? Muito, né? Vamos falar logo a verdade. Fala que esquece muito de si próprio e se doa demais para o outro, para o que o outro necessita. Não é? Realmente. A Rosângela está concordando aqui comigo e realmente é mesmo. A pessoa ela se dedica demais. E aí o que isso causa? As pessoas acham que elas precisam ser cuidadas, mas elas jamais olham para você imaginando que você precisa de cuidado, mesmo porque você está ali o tempo inteiro, né, dando todo o suporte para todo mundo que precisa. Isso geralmente acontece muito dentro de casa, né, na família, que a mãe se dedica para os filhos, para o marido, e às vezes as pessoas se esquecem de que ela é um ser humano também, né? Eu tô falando mais de mulher porque a prevalência maior da fibromialgia são nas mulheres e não nos homens. Os homens têm uma parcela muito pequena, mas existe. É um grupo muito representativo também, que também sente muitas dores como nós, tá? A dor é muito individual de cada um. Um sente mais com um fator, outro sente mais com outros tipos de fatores, né? Então, assim, de qualquer forma, sendo metafísico ou não, alguns estudos científicos também constataram que abalos físicos como estresse,
traumas físicos como quedas, acidente de carro, algumas coisas assim que também servem como parâmetro para ter algum abalo psíquico, isso também pode vir a causar fibromialgia. E eu cheguei a ver também um outro estudo que falava também que poderia ser, não afirmou, que poderia ser de origem hereditária. Então, se de repente você já tem alguém na sua família, pode ser que o seu caso também seja hereditário de fibromialgia. Na minha família, não tenho ninguém acima de mim, mas eu tenho outras pessoas da minha família, como uma prima, por exemplo, que ela tem fibromialgia também. A gente até conversa bastante, ela me pergunta bastante coisa, eu tento ajudar. Às vezes eu tô com algumas dúvidas, eu pergunto para ela, olha, é comum para você isso? Se sim ou se não? Então, assim, sempre bom você estar inserida num grupo, que aliás, dentro da minha bio, aqui do Instagram, tem um link lá que é um chat, é um grupo no WhatsApp de fibromialgia, para quem quiser entrar, está convidado, tá? Lá a gente conversa de várias coisas, sobre o que você está sentindo no dia, alguma dúvida que você tem, vocês estão convidados a entrar, tá? Bom, eu falei para vocês o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto, e aí você pode virar para mim e me perguntar: o que você, Elaine, aprendeu com tudo isso? Eu vou te falar. Eu acredito fielmente de que todo e qualquer tipo de doença, como explica na Metafísica da Saúde, que ela tem realmente um fundo ou espiritual ou emocional. Se a sua energia tá baixa, você tá triste, você tá desiludido com alguma coisa, você tá desanimado, eu acredito que isso é uma porta aberta para você desenvolver alguma coisa, né? Tanto que assim, por exemplo, a gripe, não tô falando de Covid, tá, gente? Uma gripe, um resfriado, que é uma doença simples de curar, né? Normalmente ela é causada por alguma desordem mental, alguma confusão mental. De repente você está confuso com alguma coisa que você precisa decidir, você não consegue se decidir. Geralmente essas pessoas têm a tendência de um pouquinho mais para frente desenvolver uma gripe, um resfriado. Isso é fato. Passa a observar, né? Então, assim, se todo e qualquer tipo de doença tem alguma origem física, tem alguma origem emocional ou espiritual, não sei se vocês acreditam, o que vocês acham? Responde aí pra mim, manda o que vocês acham. Eu acredito nisso, né? Então você precisa também saber o seguinte, que independente de qualquer coisa, você precisa aprender a se valorizar, né? Se tudo isso está relacionado com o seu emocional, com a sua energia, você precisa aprender a compreender o seu eu interior, poder aprender a sua, como eu vou dizer, o seu poder interior, né? O poder pessoal de cada pessoa é o que te identifica dentro de uma sociedade, é o que as pessoas, quando elas se lembram de você, ela fala assim, a Elaine, por exemplo, ela tem uma personalidade forte, ela é uma pessoa decidida, é uma pessoa que supera desafios, eu a admiro. Ou fala assim, a Elaine é uma pessoa que eu acho que ela é fraca, ela poderia ter tentado. Eu tô usando o meu nome só para poder citar alguns exemplos, tá? Que é uma pessoa que não vai atrás, é acomodado. Então, o seu poder pessoal é que identifica quem você é. E todo mundo tem um potencial enorme dentro de si. Você precisa poder acreditar e descobrir do que você é capaz, né? Então, esse eu interior você pode identificar como uma autorreferência dentro de você. O que significa essa autorreferência? É você, de repente, descobrir quais são seus pontos fortes, né? E explorar isso. É você, por exemplo, você não se permitir se influenciar ou se abalar pela crítica do outro, por exemplo. Você pode ser bem resolvida com o que você a forma como você é hoje, de repente ser um pouco mais determinada. Eu sou determinada mesmo, vou atrás das coisas, eu quero resolver. Isso é uma característica forte, é algo que te
destaca entre as outras pessoas, né? É algo que você não se acomoda, né? Dentro de vários estudos que eu fiz e de todas essas informações que eu colhi, eu consegui identificar 3 grupos de pessoas. Isso tô falando dentro dos fibromialgicos e até de pessoas que têm dores crônicas também, tá? Que geralmente a fibromialgia ela não vem sozinha, né? Ela traz uma galera junto com ela, né? Eu, por exemplo, eu tenho hipotiroidismo também, aí tem pessoas que têm outras coisas muito piores, que pode ser a espondilite anquilosante, que causa dores horrorosas na coluna, tem reumatismos, tem artroses, então ela sempre traz um pacotinho de uma galera junto com ela, porque ela não sabe ficar sozinha, né? Então, dentro disso, dentro de todas as pessoas que eu avaliei, dos depoimentos que eu tenho lido, eu até anotei aqui no meu computador para poder falar bem direitinho para vocês. Ó, o primeiro grupo são as pessoas que elas querem melhorar, mas elas não sabem como. E é para essas pessoas que eu tô aqui falando principalmente. O segundo grupo são as pessoas que se acomodaram nessa situação de dor, de fadiga, de todos os sintomas, etc. E que acham que a vida é assim mesmo, não adianta fazer nada, dói mesmo. Ai, o que eu vou fazer? Ah, não vou sair. Ai, tá doendo. Não, gente, vamos acordar. A gente tá aqui para poder viver uma experiência, para poder fazer alguma coisa por nós mesmos, para aprender, para evoluir, para modificar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, para aprender junto com elas, para somar junto com elas. O ser humano não nasceu para ser sozinho, não nasceu para isso. Então, vamos fazer alguma coisa. Se você tem algum amigo que acha que... Ah, não quero. Porque mudar dá trabalho, sabia? Faz alguns anos que eu já estou estudando sobre isso, e só agora que eu achei que tá na hora de vir aqui e falar alguma coisa para vocês, porque agora eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu aprendi um monte de coisas, mas eu não sabia como aplicar. E agora que eu apliquei, que eu consigo controlar as minhas crises de fibromialgia, consigo controlar, não consigo me abalar mais com que as pessoas, com as críticas das pessoas, com o que as pessoas gostam de vir interferir. Ah, acho que você deve fazer isso, ah, você tem que fazer isso. Não, eu não tenho que nada, eu tenho que tentar fazer o que é bom pra mim. Eu até já falei para as pessoas assim, tudo que vocês souberem sobre fibromialgia, por favor, me falem, porque de repente é alguma coisa que eu ainda não tentei, né? E as informações, elas vêm assim se atropelando, elas vêm e você não dá conta de absorver tudo. Então ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né? E é por isso que eu tô aqui, para poder ajudar vocês também a aprender de repente alguma coisa que vocês não sabem, somar com o que vocês sabem, vocês passarem para mim e eu somar com vocês o que eu já tô aprendendo, tá? E o terceiro grupo de pessoas, quem são? As que sabem que podem melhorar, mas elas preferem permanecer doentes para elas conseguir mais atenção, disponibilidade e carinho das pessoas. Tem pessoas que elas são muito sozinhas, né? Isso ocorre principalmente com os idosos, que aí os filhos já casaram, já saíram de casa, não tem mais tanto contato. Às vezes é uma senhora que o marido já faleceu ou se separou, ou é um senhor que a mulher já se separou dele ou já faleceu, né? E tá sozinho. Então ele faz alguma coisa, essa pessoa faz alguma coisa para que ela possa chamar a atenção do outro e conseguir um pouco mais de atenção. Então, se é através da fibromialgia que eu consegui o carinho de fulano, então eu vou sempre falar que eu não estou bem para que eu consiga que essa pessoa fique perto de mim. Só que eu vou contar um segredinho para vocês, tá, gente? Ninguém quer saber do problema do outro. Ninguém quer. Sabe por quê? Porque a vida da gente já é complicada. Você tem problema demais para você vir assumir o meu problema. Você pode ajudar no que você puder, mas você não pode assumir o meu problema. Então, as pessoas que elas estão nesse terceiro grupo, que elas usam a doença para receber o carinho do outro,
ela não tá recebendo carinho, ela tá recebendo a obrigação do outro. O outro tá se sentindo obrigado a ajudar. Ah, porque é minha mãe, ou é meu pai, ou é um amigo que me ajudou muito, né? E você não precisa disso. Ninguém precisa de uma migalha de carinho, uma migalha de atenção, né? Você precisa ter as pessoas perto de você porque elas gostam de estar com você, porque elas se sentem bem de estar com você. Quando você desenvolve esse seu autopoder, você consegue isso, você consegue as coisas que você quer, que pra mim, na minha lista, eu tenho uma lista de desejos, né, que eu fiz pra mim, e eu tento olhar essa lista no número maior de vezes que eu puder. E numa dos meus desejos, eu tava falando de que eu queria ter uma saúde como eu tinha antes de ter a fibromialgia, né? Eu queria poder fazer várias coisas, eu dançava, a coisa que eu mais amava na minha vida fazer era dançar. Hoje eu não danço mais, mas por quê? Não é por causa da fibromialgia, tá? Foi por outra coisa, porque um grande sonho que eu tinha era fazer a faculdade de educação física e me tornar personal trainer. Eu consegui isso, né? Graças a Deus, eu insisti. Por muito tempo eu não acreditei que eu pudesse fazer isso, porque eu achava que eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, e eu achava que faculdade não era para mim, é um sonho distante. Mas nada é um sonho distante quando a gente quer muito, né? Eu até coloquei essa minha camiseta hoje aqui, ó, seja a sua própria inspiração, porque você precisa se mobilizar pelo que você quer, né? E quando você desenvolve esse seu autopoder, você vai atrás e você consegue aquilo que você quer. Você atrai para próximo de você as pessoas que você gosta, as pessoas que vão te fazer bem. E essas pessoas, elas vão sentir um imenso prazer de estar perto de você, tá? Então, tudo isso vem para você. Você atrai através da sua energia, daquele lado espiritual que eu te falei, você eleva o seu patamar energético e você consegue atrair para você aquilo que você quer. Basta você ir atrás, né? Então, eu tenho uma proposta para fazer para vocês hoje, então. Para a gente descobrir como é que você vai controlar a sua crise de fibromialgia, assim como eu fiz comigo, eu tenho um desafio para você. Nós vamos juntas fazer um exercício, né, onde você vai aprender como desenvolver esse controle emocional agora, tá? Se você não captar tudo, não tem problema. Pode ir colocando aqui. Se você preferir que eu repita, eu repito, não tem problema. E o vídeo vai ficar disponível aqui no IGTV, no Instagram, no Facebook, como eu já disse antes, tá? Então eu fiz aqui um passo a passo de como você vai fazer para desenvolver esse seu autopoder, associado com estímulos neuromusculares que você vai fazer também, porque tudo que você faz por 21 dias, isso se torna um hábito na sua vida. E tudo que se torna um hábito saudável vem para poder melhorar a sua vida, tá? Então a gente vai começar. Primeiro de tudo, você precisa reservar no seu dia um horário que seja exclusivo para você. Você é uma pessoa, você é um ser humano, como todas as outras pessoas que você conhece. Todos têm o seu tempo de fazer algo para si mesmo e você não é diferente. Você precisa, ainda mais com fibromialgia, você precisa entender, saber o que é que está se passando com você, qual é o sintoma que está em você que mais interfere na sua vida ou nas suas tarefas diárias. Você precisa se perceber, saber o que é que está acontecendo com você. Então, passo número 1, você vai reservar no seu dia um momento que seja para você, tá? O passo número 2, você vai refletir sobre quem é a pessoa que você é hoje e quem você foi antes de você ter fibromialgia. Você tá feliz com quem você é hoje? Você tá feliz realmente? Se você não tá feliz, alguma coisa precisa mudar aí, né? Porque tem muita gente que fala pra mim assim: gente, não é possível ser feliz com fibromialgia. Eu vou falar pra você que é.
Porque hoje eu consigo ter qualidade de vida e se eu tenho, eu acredito que você também consegue ter qualidade de vida, se você seguir esses passos que eu tô falando, tá? Então você vai refletir. Quem você é hoje? Quem você era? Então eu separei aqui algumas opções, tá? Para você saber quem você é. Você é ou foi uma pessoa muito preocupada com os outros e muito pouco com você, tá? É uma opção. Você é sempre você que resolve tudo. Só as coisas que são do seu jeito é que tá certo. Isso é uma característica das pessoas que gostam de manter o controle, tá? De que só o jeito que ela faz, o jeito que ela fala, que é o que tá certo. Então a gente precisa aprender a ser um pouquinho mais flexível e ouvir a parte do outro, tá? Você se sente uma pessoa solitária? Se você se sente uma pessoa solitária, qual tipo de solidão que você sente? Você é uma pessoa solitária porque você realmente não tem companhia, você não tem família, você não tem amigos, de repente você não trabalha, não tem colegas de trabalho, ou você é uma pessoa solitária que tem várias pessoas ao seu redor, né? Geralmente as pessoas que têm várias pessoas ao seu redor e se sente solitária porque ela não se sente compreendida. E aí a gente precisa ver por que ela não está se sentindo compreendida, tá? Ou de repente é ela que não está sabendo se expressar, ou então ela que não está entendendo a linguagem das pessoas que estão ao redor dela, né? De repente ela precisa procurar algum outro grupo ou no qual ela se identifique. A fibromialgia te aproximou mais de pessoas que querem cuidar de você? Se é isso, volta naquele aspecto que eu tinha falado para você. Se você tem uma pessoa que se aproximou de você só por causa da sua doença, não é uma pessoa que está só porque ela gosta de você, né? Ela, com certeza, ela gosta de você, mas ela tem uma certa devoção, uma certa obrigação de estar cuidando de você, tá? E assim, a gente precisa aprender os autocuidados, né? Você precisa aprender a cuidar de si e saber conhecer os seus próprios limites, tá? Outra coisa, você é uma pessoa decidida? Você é uma pessoa indecisa? Você consegue, de repente, alguém vem e te coloca um desafio, você decide, vou encarar e vou ver no que dá, ou você fica, ai, não sei, tento ou não tento? Ai, não sei. Isso pode te fazer uma pessoa triste ou angustiada, uma pessoa medrosa, uma pessoa ansiosa. Qual é o seu perfil hoje? Você é decidido, você é triste, você é angustiado? Como que está a sua vida hoje, né? Você é uma pessoa que adia suas tarefas, esses são os famosos adiadores, né? Você tem 5 coisas para fazer hoje. A gente sabe que quem tem fibromialgia, por mais que estabeleça um roteiro, nem sempre a gente consegue cumprir tudo. Mas você se esforça para cumprir as tarefas que você tem no seu dia a dia, ou você fala assim, não, hoje eu não consigo, eu tô com uma preguiça, e vai adiando as suas tarefas, né? E aí vai virando uma bola de neve para chegar num ponto que você vai ser obrigado a fazer estando bem ou não. E se cair uma tarefa importante que de repente você tem que fazer e vai cair num dia que você tá numa crise de dor. E aí? Como é que você faz? Ah, você tem uma conta para pagar hoje, por exemplo. Mas a sua conta, você pode pagar hoje, você já tem o dinheiro, mas sua conta só vai vencer daqui uns 5 dias. Ah, não. Daqui 5 dias eu entro no aplicativo do banco e pago. Gente, se já tá para vencer, se você vai pagar só naquele dia que vai vencer, entra no aplicativo, já programa agora e você já tirou uma tarefa da frente. Daqui 5 dias, se você tiver outras coisas que vai tomar o seu tempo, vai tomar sua atenção por um outro motivo, você já não precisa mais se preocupar com isso, porque o seu pagamento já tá lá programado para acontecer, certo? Esse é um exemplo, mas pode ser várias outras coisas, tá? De repente você precisa ligar para alguém, marcar uma consulta, dar um parabéns para uma amiga. Às vezes pode ser que você esteja realmente muito ocupado naquela hora, mas coloca um lembrete, porque a gente que tem fibromialgia tem a bendita da névoa cerebral, né? Que a gente acaba tendo um pouquinho de confusão
com as coisas e acaba se esquecendo de fatos recentes, né? E é uma coisa que atrapalha e constrange muito a gente também, tá? E uma última opção que eu coloquei aqui, se alguém lembrar de mais alguma coisa e quiser mencionar aí, você é uma pessoa que acha que os outros devem fazer as coisas para você? Ah, eu tô com dor, eu sou fibromialgica, eu não posso varrer a casa. Por que você não pode? Você não pode agora, né? Então, se agora você não pode, você fala com alguém da sua casa, por exemplo. Olha, eu não posso fazer agora, você pode fazer isso por mim? Depois eu vou fazer, tá? Mas não pense que só porque você tem fibromialgia ou que você tem alguma outra limitação, que as pessoas são obrigadas a fazer as coisas para você, tá? Você precisa tentar, na medida do que é possível, respeitando sempre os seus limites, fazer o que você precisa fazer o que é para você, tá? Isso é um desafio para você mesmo. Pode ser que no começo você não consiga, mas de você tentar uma vez, tentar outra, uma hora você vai conseguir. E aí agora, o terceiro passo, tá? Eu coloquei 6 passos, tá, gente? Mas são coisas assim que eu tô explicando um pouco mais detalhadamente, mas que depois na hora de fazer você faz rapidinho. O terceiro passo, o que mais te incomoda hoje na fibromialgia? É a indiferença das pessoas, é o fato de você não conseguir fazer tarefas que você fazia antes, de repente você perceber que você acorda com rigidez muscular e você não consegue se mexer, porque só quem teve uma rigidez muscular sabe o que é isso. Eu tive várias o ano passado, eu tô há 10 meses sem ter nenhuma crise. Quando eu tenho alguma dor é tudo muito leve, mas aí agora eu já percebo os sinais do meu corpo quando eu começo a sentir algum tipo de dor, então eu já controlo, tá? Quem sente muito transtorno com mudanças de temperaturas, aqui no Instagram eu coloquei um post sobre por que a gente sente tanta dor no frio. Depois vocês dão uma lida, né? Que aí vocês conseguem também elaborar estratégias para vocês se preservarem um pouquinho mais do frio. Então, pensa. Se você quiser, é até legal. Eu fiz isso para mim, eu desenvolvi um diário da fibromialgia. Então, todos os dias eu escrevia como é que eu estava, até eu conseguir identificar tudo o que me afetava um pouco mais, né? E essa era uma pergunta que eu sempre colocava todos os dias. O que é que mais me incomoda na fibromialgia, né? Para mim era não conseguir trabalhar, porque pelo fato de eu ser personal trainer, eu me relaciono com muitas pessoas todos os dias, né? E eu me comunico com muitas pessoas. Então, para mim, essa é uma troca muito enriquecedora, de conversar com muitas pessoas, aprender sobre o outro, saber sobre as necessidades das outras pessoas, poder ajudar, né? Então, vocês já percebem que essa é uma característica minha, né? Eu pensava muito nos outros e pensava pouco em mim. Eu queria que o outro ficasse mais satisfeito do que eu mesma, né? Então, essa é uma característica minha que agora eu já aprendi a controlar. Tá? E que eu coloquei, agora tento colocar em primeiro lugar a minha necessidade antes de colocar a necessidade do outro, tá? E atendo sim a necessidade do outro, principalmente dos meus familiares que estão mais próximos de mim, amigos mais próximos, desde que eu consiga cumprir dentro das minhas limitações, tá? Que já melhorou muito, tá, gente? Melhorou bastante. Então agora o quarto passo. O que você acha que deveria mudar na sua vida e em você? O que hoje te incomoda tanto na fibromialgia que você acha que precisaria mudar para a sua vida ficar melhor, né? Ou o que tem uma característica sua, o que tem em você de característica que você acha que precisaria de ficar melhor e que você poderia mudar, que você gostaria de que mudasse? Ah, eu queria não pensar tanto no outro. Como que eu faço para não pensar tanto no outro? Elenca aí quais são as suas necessidades, as suas prioridades e vê, antes de você atender a necessidade do outro, o que você precisa atender em você. Porque se você não tá bem, você não consegue ajudar o seu próximo. Você não consegue.
né? Por mais que o nosso cérebro, dentro da neurociência, ela explica muito isso, que dentro do nosso cérebro a gente tem um bloqueio de luta ou fuga. Então, se de repente você tá sentindo muita dor, por exemplo, e você tem um filho pequeno, vamos dizer assim, você tem um filho pequeno, ou de repente acontece um acidente com alguém que está próximo de você, seu filho caiu, machucou. Você, na hora que seu filho se machucou, você não vai nem pensar se você estava com dor. Você vai levantar com tudo para poder tentar socorrer a criança. Porque a criança, gente, pequena, ela não sabe se defender, ela precisa do apoio do adulto e tal. Então, nessa hora, o seu cérebro, ele faz um bloqueio neuroassociativo e ele bloqueia a tua dor para que você faça uma ação de luta ou fuga. Então você foge da sua dor para lutar em socorro da outra pessoa que está precisando mais do que você naquele momento, né? Então, assim, sempre o seu cérebro, isso é neurocientífico, tá? O seu cérebro, ele sempre vai escolher uma situação. Você tá se de repente você tá prestando atenção agora aqui no meu vídeo e alguém te chama por alguma coisa ou acontece algum barulho próximo de você, é natural você olhar. A sua atenção se desvia totalmente. Por quê? Porque ocorre essa neuroassociação. Seu cérebro, ele quer se associar ao barulho que ele ouviu, né? Então você vai escrever aí no quarto passo o que você acha que deveria mudar em sua vida e em você também, tá? O quinto passo, o que precisa acontecer ou você precisa fazer para operar essa mudança que você quer na sua vida? O que precisa acontecer, o que você precisa fazer para que essa mudança realmente aconteça na sua vida? Você precisa deixar de fazer o quê? Você precisa fazer o quê para que a sua vida melhore, tá? Então, você vai ver o que é e você vai colocar um prazo para que essa mudança aconteça. Porque você vai pensar e falar assim, eu preciso... uma coisa que me incomoda depois que na fibromialgia, que muita gente sente esse incômodo, é de que ganhou muito peso por conta dos remédios, porque sente dor e aí a inatividade física é maior, você já não consegue mais trabalhar, então você fica mais em casa, então você anda menos, você se locomove menos, e aí muitas pessoas, elas se queixam de que o peso aumentou. Então, se o seu peso aumentou, o que é que você precisa fazer para combater esse problema, para que esse problema se resolva? E em quanto tempo você quer resolver isso? Tá? E aí, a gente chega no sexto passo, né? Que o sexto passo são os estímulos neuromusculares. O que significa isso? O seu corpo, ele foi feito para se locomover de alguma forma, né? Aqui falando com vocês, eu sempre falo gesticulando muito, né? Então, isso é uma locomoção da minha mão, do meu braço, né? Então, quando a gente tá na escola, eu sempre, quase em todas as minhas lives, eu falo isso e eu vou repetir aqui de novo. Que a gente estudava a parte do corpo humano e estudava o aparelho locomotor. O aparelho locomotor é feito de músculos, ossos e tendões, né? Então você foi feito para se mexer. Então a saúde pro seu corpo ter saúde, você precisa se mover. Você se move para sair da cama, você se move dormindo, né? Que a gente não percebe, mas você muda de lado enquanto você está dormindo. Você precisa se mover para fazer suas atividades na sua casa, no seu trabalho, para tudo você precisa se mover, né? E para se mover você precisa dos seus músculos voluntários e músculos involuntários. Seus músculos involuntários são os seus órgãos que fazem que compõem os seus órgãos. O seu coração, por exemplo, ele é um músculo involuntário que ele está trabalhando constantemente para bombear o sangue do seu corpo. Mas o coração, para ser saudável, ele também necessita da locomoção do seu corpo, né? Então, para isso, eu desenvolvi um método de que você pode se locomover para até mesmo em períodos de crise, que a gente
quer mesmo ficar um pouquinho mais quietinho, deitado, o repouso não está descartado em momentos de crise, mas você precisa fazer alguns movimentos que estimulem a musculatura do seu corpo. Se você tem um carro, você deixa só o seu carro na garagem. Você comprou um carro hoje, você vai mexer nesse carro só daqui a 1 ano. Você acha que o seu carro vai se mover? O seu carro vai funcionar direitinho? Não, o seu carro não vai funcionar direitinho, porque aí já comprometeu bateria, comprometeu o funcionamento de várias peças. Então, um carro, para ele funcionar, ele precisa ser usado, ele precisa estar em movimento, né? Um outro movimento involuntário é o movimento da vida. Por exemplo, você tem uma planta na sua casa, se você não aguar a sua planta, se você não colocar a planta para ela tomar sol, a planta vai murchar, ela vai enfraquecer e vai morrer. É a mesma coisa com o nosso corpo. Se você não estimular o seu corpo vai enfraquecer e vira uma porta aberta para uma série de doenças, tá? Eu fiz um outro vídeo um tempinho atrás, na época da pandemia, onde eu fiz alguns exercícios, né? Alguns estímulos neuromusculares muito leves, coisas sem impacto, que você consegue fazer até mesmo em época de crise, tá? Então, assim, eu não costumo usar a palavra exercício físico, porque quando eu falo em exercício físico, as pessoas, elas tendem a repelir essa palavra. Por quê? Porque quando se fala de exercício físico, você já pensa naquele negócio, a pessoa suando em bicas e alta performance, você tem que dar o seu máximo. Para fibromialgia não tem nada disso, gente. Para fibromialgia, você tem que fazer movimentos leves, movimentos sutis, que vão estimular a sua musculatura a continuar se movendo e de forma que diminua a sua dor. A gente não pode com nada que seja forte, tá? A menos que já seja uma pessoa que treine há muito tempo. Mesmo essas, elas conseguem treinar um pouco mais do que as que nunca fizeram exercícios, que nunca fizeram nenhum tipo de estímulo neuromuscular, mas elas precisam diminuir o ritmo de treinamento. Tá? Então tudo é treinável. Não esquece, gente, que quem continuar com a gente aqui até o final, eu vou sortear no final uma mentoria comigo, tá? Então eu já vou avisar já agora o que é o presente, tá? É uma mentoria comigo, onde eu vou te ajudar a encontrar possibilidades de você controlar suas crises de fibromialgia, tá certo? Então, assim, eu vou ensinar hoje para você alguns estímulos que eles vão te ajudar. Quem tem limitação de movimento vai fazer até onde consegue, não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer numa amplitude de movimento até onde eu consigo estender o meu corpo. Por exemplo, eu consigo levantar o meu braço até aqui. Isso, a minha amplitude vem até aqui. Quem não consegue, quem tem, por exemplo, muita dor no braço, eu tinha muito problema de quando eu ia estender a roupa, eu não conseguia estender a roupa por muito tempo, né? Porque o meu braço cansava de ficar nessa posição estendendo roupa, né? Para lavar tudo bem, porque tirava do cesto, colocava na máquina de lavar, tava tudo certo. Mas muitas vezes eu estendia algumas peças de roupas no varal e parava para descansar, tá? Então quem não conseguir levantar o braço aqui, por exemplo, levanta até onde consegue. Aqui é confortável? Tá ótimo. Vou ficar em pé, tá? Então aqui, se levantar o braço para você até aqui é o suficiente, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? E como você pode ver, eu sou uma pessoa que eu sou magra, né? Eu sempre tive muito problema com magreza na minha infância. E depois acho que eu tava com uns 35 anos, eu desenvolvi o hipotiroidismo. E muitas pessoas, elas se escondem atrás do hipotiroidismo para dizer que ganhou peso. No meu caso, eu tenho hipotiroidismo e não tenho sobrepeso. Então, isso não é desculpa, tá? Vamos cuidar da saúde, porque o sobrepeso, ela também abre uma porta para uma série de doenças, como colesterol, hipertensão e uma série de outras coisas, problemas cardíacos. E se você já tem predisposição a ter isso na sua família, você pode desenvolver em algum momento da sua vida, tá? E isso são coisas muito sérias, viu, gente? Alimentação, exercício físico, estímulo.
isso precisa fazer parte da rotina a partir do momento que a gente desenvolve algum tipo de patologia, algum tipo de limitação. E para a fibromialgia, estímulos neuromusculares são o remédio, é parte da medicação que você precisa, tá? Então eu vou começar com alguns estímulos aqui. Quem quiser fazer junto agora, pode fazer. Se não, já sabe, depois o vídeo vai ficar disponível no IGTV, no Facebook, vou colocar na semana que vem no YouTube e aqui no Instagram, tá certo? Então vamos lá. Você vai elevar o braço à frente e leva o braço para trás. De uma forma bem leve, fazendo um movimento bem suave. Quem não conseguir fazer da forma que eu tô fazendo e quiser fazer só aqui, ó, curtinho, tudo bem. Tá vendo, ó, que eu levo a palma da mão e depois as costas da mão. O dorso da mão, palma da mão, dorso da mão. E vou girando o meu braço, tá? Tudo bem levinho, bem levinho. Então, como eu já tô... o braço sai o movimento daqui do ombro, então a gente vai fazer também esse movimento aqui, ó. Levanta o ombro e volta. Levanta o ombro e volta. Sabe o que é muito importante que acontece com o seu corpo quando você está fazendo algum tipo de estímulo muscular? O seu corpo, ele libera 4 neurotransmissores que saem do cérebro e vai para o restante do corpo. 4 neurotransmissores que te proporcionam bem-estar, que é a serotonina, endorfina, dopamina e tá faltando um, que agora eu esqueci. Já eu lembro, eu falo para vocês. Então são 4 neurotransmissores. Se alguém lembrar aí, pode falar, se souber, tá? Serotonina, endorfina, dopamina... Lembrei, serotonina, endorfina, dopamina e... Esqueci de novo, gente? Olha a névoa cerebral aí falando. Mas tudo bem. De qualquer forma, são neurotransmissores, são hormônios que te proporcionam bem-estar, tá? Por isso que as dores diminuem. Eu tenho um canal também de podcast que chama Fibra com Fibra Oficial, que quem quiser, depois eu posso deixar o link disponível também para vocês acessarem gratuitamente. Quem tiver Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast também acessa. Lá eu falo também desses neurotransmissores, que eles são essenciais para o seu bem-estar e para a diminuição das suas dores. E eles atuam na ansiedade, contra a ansiedade, depressão, tristeza, várias outras coisas que a gente sente da fibromialgia, que é por conta da escassez desses hormônios, tá? Então vamos continuar com os estímulos, agora com a cabeça. Você pode fazer a cabeça para um lado e para o outro. Aí para frente, para trás, no limite que for necessário para você, tá? Do jeito que for melhor para você. Se você fizer essa sequência de estímulos um pouquinho todos os dias, com certeza vai melhorar e muito. Para quem sente muitas dores nas mãos, abre e fecha. Abre e fecha. Você pode girar os punhos para um lado, gira os punhos para o outro lado. Ocitocina, muito obrigada! Já me falaram aqui. Então, ó, só relembrando, endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. É o quarteto da felicidade, o quarteto do bem-estar, tá? Falaram aqui pra mim, me lembraram, é isso mesmo, é ocitocina, tá certo? Agora, muitas pessoas reclamam de dores nas pernas, dores nos pés, né? Então, você pode ficar em pé e elevar um dos joelhos alternadamente. Se você achar que você não tem equilíbrio o suficiente para fazer isso, você pode apoiar na parede ou numa cadeira e eleva os joelhos, tá?
Não consigo elevar até a altura do joelho, Elaine, do jeito que você está fazendo. Posso fazer mais baixo? Claro que pode, aonde você conseguir. O importante é fazer o movimento, tá? O importante é fazer esse movimento. Isso. Aí agora você pode fazer também o movimento para trás, ó. Pode pôr a mão na cintura, é como se fosse um chutinho para trás. Leva a perna lá atrás. Aí. Agora eu vou fazer de lado ainda, tá, gente? Ó. Flexiona o corpo para frente e volta. Para frente e volta. Não consigo ficar com o joelho totalmente estendido. Tem problema? Não. Pode flexionar um pouquinho o joelho e leva o tronco para frente e volta. Agora você vai deixar os braços soltos, gira os braços à frente do seu tronco. Vou ficar um pouquinho mais de lado aqui para você, tá? E aí, após girar os seus braços, você vai, sobe e desce, fazendo essa flexão mesmo aqui nas costas, tá? Não é para deixar as costas retinhas, ó. É para fazer essa curvatura mesmo nas costas, ó. E você vai fazer uma leve insistência, porque com isso você consegue liberar essa musculatura aqui da lombar e do meio das costas, porque quem fica muito tempo em pé ou carrega a bolsa sentada, sente muito pesado, ou fica muito tempo sentado, sente muita dor nas costas, né? E aí você pode também, ainda nessa posição, você vira para um lado e vira para o outro. Sobe. Uma outra alternativa, você também pode segurar na parede ou numa cadeira e você subir na ponta dos seus pés, elevar todo o seu corpo na ponta dos seus pés. Vê que são movimentos bem simples, movimentos naturais do seu corpo que você nem imaginava que poderia te trazer algum tipo de benefício, tá? E aí você faz, quando você perceber que vai começar a queimar a sua panturrilha, você já para, tá? Porque eu só preciso que você estimule, eu não quero que você cause fadiga. A gente não pode fazer nenhum tipo de exercício que te leva à fadiga, porque a gente já tem a fadiga generalizada e ela é cruel com o nosso corpo, tá? Então, aí agora a gente vai fazer alguns alongamentos. Eu recebi muitas mensagens das pessoas que tinham dores nas mãos, né? Então eu falei para vocês que poderia abrir e fechar e girar os punhos. Como alongamento, você pode segura os 4 dedos, ó. Tá vendo que meu braço ele nem tá estendido, ele tá flexionado. Você vai puxar levemente os seus dedos para trás, levemente. Depois você pega só o seu polegar e puxa levemente o seu polegar para trás. Movimento muito suave, tá, gente? Principalmente quem tiver artrite ou artrose nas mãos, tá? Aí depois você vai pegar a outra mão, os 4 dedos, e puxa levemente para trás. Umas 4, 5 vezes. E depois o polegar. Você pode fazer também puxando dedo a dedo. Puxando dedo a dedo. É uma outra opção. Eu não vou fazer o tempo necessário, tá? Mas você pode segurar em torno de 10 segundos cada dedo, de cada mão, tá? E o alongamento do pescoço, porque geralmente essa região é uma região bem dolorida, região muito tensional. Geralmente quando a gente passa algum estresse emocional, o primeiro lugar que sente ou é aqui nos ombros ou é na lombar, tá? Então você põe a mão aqui, ó, atrás das suas costas e com a outra mão você puxa a sua cabeça na lateral.
Fazendo todos esses estímulos, você vai ter cada vez mais condicionamento no seu corpo e você vai conseguindo um espaço maior entre as crises, até chegar num ponto que você não vai ter mais crise, tá? Mas isso também, gente, não esquece de que a visita periódica no médico é essencial. Fazer outros tratamentos alternativos também pode te ajudar bastante, tá? Então, hoje o que eu tinha para passar para vocês é isso. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, as pessoas que queriam participar ao vivo, se quiser ainda entrar ao vivo e quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição para responder, tá? Eu só preciso que quem está ao vivo responde aqui. Estou aqui, que eu vou colocar num programa de sorteio aqui agora. E a gente vai fazer esse sorteio já. Eu quero saber quem que é que tá aí ainda assistindo e que ficou com a gente até o final. Vamos ver quem é que tá aí. Fala, eu tô. Tá. Vou colocar você aqui, ó. Benedict 165. Vou colocar você aqui. Sim, Benedict, é aconselhável fazer a massagem sim, desde que seja massagem relaxante ou drenagem linfática, tá? Porque outras massagens elas podem ser muito agressivas. Tem um sintoma da fibromialgia que chama alodinia. A alodinia é a sensibilidade ao toque, e se você tiver muita alodinia, você não vai conseguir fazer uma massagem mais forte. Já a drenagem linfática e a massagem relaxante, como o toque é bem mais suave, elas ajudam e muito na melhora dos sintomas, tá? Deixa eu ver, mais alguém tem alguma pergunta? Gente, eu não tô conseguindo. Não sei o que tá acontecendo aqui nesse sorteio. Tá indo. Bom, eu vou fazer o seguinte: como permaneceram até o final a Rabelo Rosângela e a Benedict, eu vou dar a mentoria para as duas, tá? Às vezes as dores estão tão intensas que coloco bolsa de gel quente. Isso é muito bom também. O calorzinho, o calor da bolsa quente, ela ajuda bastante. Isso, o shiatsu, como ela pega pontos muito específicos e tem que ser de pressão, o shiatsu não é aconselhável. Mas assim, a drenagem você deve ter sentido melhora, né? Então, olha, eu vou entrar em contato com vocês, a Rabelo, Rosângela e a Benedict, eu vou entrar em contato com vocês para a gente poder marcar de fazer essa mentoria para ajudar vocês a diminuir as dores, tá? Muito obrigado por vocês terem ficado até o final, ter feito as perguntas, espero que tenha ajudado vocês, a participação de vocês foi bem importante, tá? Então, assim, até amanhã eu entro em contato com vocês pra gente ver qual vai ser o melhor dia, o melhor horário pra gente poder fazer essa mentoria, ok? Então, até a próxima. Na próxima semana a gente vai fazer uma nova live, onde a gente vai falar sobre o tema se é possível ser feliz com fibromialgia. Eu espero, na semana eu vou colocar alguns posts a respeito e a gente vai falar sobre isso na próxima quarta-feira, dia 16, tá certo? Eu espero vocês e espero que vocês divulguem para as amigas de vocês, para outras pessoas que vocês conheçam. Vocês viram que apesar de a gente falar sobre fibromialgia, mas quem tem outros tipos de dores crônicas ou depressão, ansiedade, essas coisas também servem para essas pessoas, tá? Então, se vocês tiverem no círculo de amizade de vocês outras pessoas que precisam desse tipo de mensagem, compartilha com elas, fala para elas o nosso perfil aqui no Instagram, pede para seguir,
que a gente vai colocando mais informações. E muito obrigado, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e menos dor e mais amor na nossa vida. Tchau, tchau!